Olá, boa tarde para você que mais uma vez acompanha com a gente o Painel Regional. Você está sempre conosco, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, programa sempre ao vivo, não é? E a nossa reprise também de segunda a sexta, às 8 da noite, 20 horas, portanto, não é? E o Painel Regional também está aos finais de semana. No sábado você confere a gente às 3 horas da tarde e uma edição aos domingos às 17 horas, 5 da tarde, portanto. Lembrando que a gente está sempre à sua disposição pelo telefone, né? O 3014-5281. Você liga, participa, envia sua pergunta, o seu comentário e, claro, contesta aqui ou questiona os nossos convidados. Pelas redes sociais, facebook.com/Painel Regional TV, facebook.com/Painel Regional TV, participe conosco também, né? E estamos sempre em tempo real pelo site da TV Santa Cecília, que é o Santa Portal. Você confere a gente online, não é, clicando lá no ícone Painel Regional. E depois do programa encerrado, você sabe que ele vai para o YouTube, aí você revê, como preferir, os trechos mais interessantes ou o programa por inteiro, né? Anunciando sempre por ordem técnica, né, não de preferência, a bancada à minha esquerda, tá certo, com o vereador Nelsinho Filho, do PMDB de Guarujá, e o nosso comentarista, cientista político, Fernando Wagner Chagas. E aqui a bancada à direita, já contando com a também cientista política, a nossa Olívia Pérez. Está aí, Olívia, certo? E, na abertura do programa, sempre destaques especiais aqui para os nossos parceiros do dia a dia, jornais que circulam aqui pela cidade, circulam pela região, como é o caso do Diário do Litoral. Traz na capa aqui, Alckmin garante 1.862 homens na Baixada Santista. A edição 2014-2015 vai ter início a Operação Verão, não é? No próximo dia 15 de dezembro, de acordo com o governador. Eu entrego aqui ao Nelsinho, vereador, me ajuda a passar lá para o Fernando Chagas, e a Olívia recebe também esta edição do DL, o Diário do Litoral, e a gente destaca do mesmo grupo de comunicação o Gazeta de São Paulo, tá certo? Que circula por todo o estado, em mais de 250 cidades, aqui pelo Vale do Ribeira. O governo descarta racionamento de energia. O governo descarta racionamento de energia para o ano que vem, para o ano de 2015. Não há nenhum perigo de faltar energia no ano que vem, disse ontem o secretário do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann. Oremos, né, e acreditemos, né? Nelsinho, por favor, recebe aqui, Chagas, e a nossa Olívia também recebe esta edição do Jornal Gazeta de São Paulo. E a gente já emenda, saudando e cumprimentando aqui os participantes aqui do programa. Vereador Nelsinho Filho, do PMDB de Guarujá, obrigado pela presença. Tudo bem, vereador? Boa tarde, Boturão. Muito boa tarde a você, telespectador amigo. Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. Uma boa tarde também a todos os integrantes da mesa de hoje. Estamos aqui. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado ao vereador que está conosco para debater assuntos importantes de Guarujá, claro, especialmente, e da região também, né? Fernando Chagas, prazer recebê-lo mais uma vez. Tudo bem, Chagas? Tudo bem. Boa tarde a todos, em especial aos nossos telespectadores. Olívia Pérez, cientista política, sempre colaborando e participando com a gente aqui no Painel Regional mais uma vez. Tudo bem, Olívia? Tudo bem, Boturão, e boa tarde a todos aqueles que nos assistem. Muito bem, e sempre antenado aí com os nossos telespectadores, seja pelo nosso telefone, 3014-5281, seja pelas redes sociais, né? facebook.com/Painel Regional TV, a nossa companheira jornalista Ione Furukawa. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, convidados. Boa tarde para você de casa. Quero dizer que já estou aqui no nosso Facebook esperando a sua interação com dúvidas, sugestões, opiniões. E também, daqui a pouco, a gente vai passar uma matéria com a Maria Antonieta, prefeita do Guarujá, sobre as expectativas em 2015. Muito bem, expectativas em 2015, para uns negativas, né, difíceis, para outros nem tanto assim, o pessoal já é mais otimista um pouquinho, né? O quadro geral não é lá muito convidativo para o ano que vai chegar, né? Estamos ainda às vésperas do fechamento de 2014, mas muito pouca gente tem ainda alguma expectativa com relação a este ano que vai se encerrar daqui a um mês e meio aproximadamente. E a gente pode começar então, né, ouvindo o que é que a prefeita de Guarujá pensa a respeito do ano que passou e a expectativa do ano que vem, né? Isso mesmo. O nosso repórter cidadão Cristiano Silva foi falar com ela, com a Maria Antonieta de Brito, perguntando sobre as expectativas do governo dela para 2015. Vamos lá. Deu um probleminha aí na matéria da prefeita de Guarujá, Maria Antonieta, né? E vamos aguardar na sequência. Na hora que tiver ok aí, o pessoal me libera aqui e a gente solta, né, Ione?
Na hora que estiver no ponto novamente, estiver preparada a participação da prefeita Maria Antonieta de Brito, que é do PMDB, é o seu partido, não é? Tem conversado muito com a prefeita recentemente? Não? Meu partido, sim, temos conversado bastante, né, principalmente sobre as ações para 2015, em função do orçamento que já tramita pela Câmara Municipal. E a expectativa é sempre otimista, né? Otimista, Nelson? Nós somos brasileiros, né, Fernando? Não tem como, né? Eu sou otimista por natureza, eu sou otimista. A gente só pode dizer que perdemos o jogo quando o árbitro encerra a partida. Mas o treino está meio complicado, não, vereador? O treino no país inteiro é complicado, né, Fernando? Você sabe disso. Eu estou falando isso, vereador. Normalmente eu sou otimista, né? Mas dessa vez eu estou bastante pessimista. Não com as prefeituras. As prefeituras eu acredito que vão ter os reflexos da situação em que se encontra o país hoje, né? Inflação alta, crescimento baixo, contas públicas desorganizadas, a balança comercial deficitária, superávit primário, que muitos criticam, mas é necessário, não vai ser cumprido. Eu vejo um crescimento muito difícil no ano que vem, se no máximo 1%. Isso para os municípios é uma situação terrível, né? E nesse caso, por que eu digo que para o município é uma situação terrível, né? Os municípios, eles dependem muito dos repasses, inclusive o Guarujá. E esses repasses, eles devem cair se a economia continuar patinando. Dou um exemplo, ICMS, que é o repasse do Estado. E muitos municípios, 75% dos municípios no Brasil, dependem do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que, aliás, tem uma emenda constitucional tramitando, já foi aprovada na Câmara, agora vai para o Senado, né, para aumentar em 1% esse repasse. E os municípios dependem muito disso. Se a economia cair ou não crescer, reflete nos municípios. E os municípios aqui na Baixada Santista dependem muito, principalmente Santos e Guarujá, dependem muito do porto. E se o comércio exterior continuar deficitário, isso vai acabar atrapalhando o ISS. Então, eu que sempre sou otimista, dessa vez, por causa da situação nacional, eu estou um pouco pessimista em relação aos municípios de uma forma geral. Reforma tributária, nunca, né? O pessoal fala reforma tributária já, não acontece nunca. Quem sabe a gente pregando reforma tributária nunca um dia aconteça, né, Olívia? Verdade, né? Duas grandes lendas, né? A reforma tributária e a reforma política. Tem estudos da ciência política que já comprovam, né, que essas reformas elas não saem, não porque os governantes eles não queiram fazer, porque o Fernando Henrique tentou, o Lula tentou e a Dilma quer tentar, em especial a tributária, mas porque são tantos interesses envolvidos, são tantos grupos de pressão que elas dificilmente elas saem. Agora eu quero fazer uma pergunta para o vereador relacionado à prefeita do Guarujá. O Instituto de Pesquisa da Tribuna fez uma série de pesquisas para saber sobre a popularidade dos prefeitos da Baixada Santista. A Maria Antonieta, ela foi reprovada por 77,8% da população, segundo essa pesquisa do IPAT. O que você atribui a essa reprovação? Tem a ver com uma reprovação geral dos políticos e da política hoje em dia, esse descontentamento da política? Tem a ver com as graves desigualdades sociais do Guarujá ou tem relação com a gestão da prefeitura? Eu vou fazer o seguinte, a gente tem já no ponto agora, né, confirmado, essa possibilidade de abrir passar ao telespectador essa matéria sobre a expectativa da prefeita Antonieta para 2015. Então, na volta, aí o Nelsinho comenta a expectativa da prefeita, responde a essa questão interessante, né, importante, levantada pela Olívia, com relação à popularidade da prefeita do Guarujá. Não é isso, Ione? Está no ponto agora, né, Ione? Agora está no ponto. Nosso repórter Cristiano Silva, o repórter cidadão, foi até a Praça Mauá entrevistar Maria Antonieta e perguntar as expectativas para o próximo ano. Agora sim, vamos conferir. Continuamos aqui na Praça Mauá, agora com a prefeita do Guarujá, Maria Antonieta de Brito. Prefeita, quais são as expectativas do Guarujá para 2015? Bom, nós estamos com a presidenta Dilma, a implantação do curso de medicina, a consolidação do nosso aeroporto civil metropolitano, que vai para a fase de entrega de arrima e de licitação no primeiro semestre. Com a presidenta Dilma e o vice-presidente Michel Temer, a continuidade dos investimentos em habitação, na política municipal de habitação, com o programa do Minha Casa Minha Vida, e também nas ações de infraestrutura da educação, com o programa de creches, de melhoria dos equipamentos de saúde,
Então nós acreditamos que será um momento importante de melhoria das condições de vida das pessoas, continuando as políticas públicas atuais. É isso aí, Boturão. Agora quem falou foi a prefeita do Guarujá, Maria Antonieta de Brito. Imagens, Marcos Guerreiro, eu, repórter cidadão, aqui da Praça Mauá, para o painel regional. É com você, Boturão. A gente que conhece bem a prefeita Maria Antonieta sabe que a área habitacional é muito cara, a prefeita, né? Ela procura fazer esse tipo de investimento, ela que é de Morrinhos, né? Sabe das dificuldades que as pessoas têm, né? Bate muito, não só na questão da habitação, a saúde, meio ambiente, educação, enfim. A prefeita se dedica bastante, indiscutivelmente, é uma pessoa séria. A gente tem esse conhecimento, a gente conhece a Antonieta há muito tempo, né? Então fica essas duas questões aí, a expectativa que ela coloca aí no VT e o questionamento da Olívia Pérez sobre a baixa popularidade que apresenta a prefeita nesse momento, segundo a pesquisa do IPAT, né, Olívia? Foi isso, né? A baixa popularidade, né, acho que normal até de uma pessoa, não talvez nesse índice tão, digamos assim, tão Só para repetir, deu 70%? 77,8% das de pessoas reprovação? Reprovação, isso. Acho que foi a prefeita que mais reprovada na porque havia uma Santista. expectativa muito grande, né? A prefeita ela foi eleita com 106 mil votos na cidade, então quer dizer, uma votação hiper expressiva. Então tudo, a expectativa era muito grande em cima disso tudo, né? E todo mundo sabe que o poder público, né, Fernando, ele é uma máquina obsoleta ainda que é totalmente emperrada, em processo de licitação. Agora mesmo, o Tribunal de Contas rejeitou uma licitação de livros didáticos lá na Secretaria em função, né, de uma das empresas que participaram entrar lá com um pedido de liminar em função de uma subjetividade, né, no conteúdo geral do pregão presencial que eles fizeram. Então há uma morosidade muito grande e a resposta da população é uma resposta que todo mundo quer rápida. E a gente sabe que o poder público não consegue dar a resposta, né, na mesma velocidade que a população necessita. E aí vem, eu já estava conversando em off, inclusive, antes de começarmos o programa com o Fernando, com os precatórios. Agora já tem meio orçamento, por exemplo, de precatórios. E tem consumido grande parte dos recursos. Se eu não me engano, por volta de 2, 3 milhões mensais que Guarujá tem que disponibilizar para cobrir os precatórios. Então, realmente é muito complexo mesmo. Nós temos conversado bastante, a gente tem feito a nossa parte com o vereador, porque a população, ela coloca todo mundo todo mundo na vala comum, né? Então ela acha que o vereador não cobra, que o vereador não pressiona. Não, a gente cobra, que a gente não precisa ficar tornando público o tempo todo. O maior interessado, né, de que isso aconteça somos nós, vereadores, que lidamos diretamente com o público. Mas isso não precisa ser o tempo todo na TV e fazer holofote disso. A gente cobra de quem é de direito, os secretários, a prefeita, é uma constante, mesmo sendo do partido dela. Então há essa expectativa, esse otimismo muito grande para 2015, até em função da zeladoria, a zeladoria, para mim, eu acho que é o ponto crucial da coisa, o Boturão. E esses índices aí, a gente tem conversado bastante com ela, se revertem se realmente a gente conseguir dar uma velocidade maior na questão da zeladoria, na questão dos serviços então, pavimentação de rua, pavimentação, iluminação pública. Iluminação. Isso, deixou a cidade Tudo isso está deixando a desejar? a cidade limpa. A velocidade Você que é da bancada do partido da prefeita? É aquilo que eu falei. Há uma deficiência nesse aspecto? Há uma deficiência e a gente não pode também, né? Eu moro na cidade, a gente vive o dia a dia da cidade e há uma deficiência até em função dos recursos. E para isso mesmo, a Câmara hoje está com a LOA de 2015, com um orçamento com 50% acima daquilo que foi feito, que foi dado esse ano em termos de serviços públicos, a Secretaria de Serviços Públicos, que é a Secretaria fim dessa zeladoria. Então, de 89, acho que 90 milhões que a Secretaria teve em 2014 agora, está previsto para 160 milhões aproximadamente. É claro que aí tem pagamento de lixo, tem pagamento de uma série de outras coisas, mas a gente acredita muito, né, que essa zeladoria que vai ser feita nos primeiros meses da cidade e também com o aeroporto, com o túnel saindo, me parece que agora sai o túnel também, a partir de janeiro já entra em processo de licitação. No caso, Guarujá-Santos. Né? O túnel Guarujá-Santos. Então, tudo isso também é uma expectativa muito grande da geração de trabalho. Só me deixando a gente passar, porque se discute muito Tribunal de Contas, né, fechamento de contas. O Chagas, hoje mais do que nunca, é especializado nesse tema, né?
na questão da saúde financeira da Prefeitura de Santos, no caso do Chagas, de Guarujá, o vereador acompanhando aí o que acontece na Prefeitura de Guarujá. Mas é bom lembrar que a prefeita Maria Antonieta tem todas as contas aprovadas até o ano passado, se não estou enganado. Todas as contas acho que dela 3 contas já, foram aprovadas. onde não houve rejeição pelo tribunal. Isso vale ressaltar também, né? Isso é muito importante, vereador. Eu estava falando de uma forma geral, né? A forma geral, a questão econômica afeta justamente isso, recursos. Além da morosidade da máquina. A máquina realmente é burocrata, até por causa da nossa legislação. Aqui na Baixada, nessa pesquisa do IPAT, apenas 2 prefeitos conseguiram aprovação acima de 50%. Paulo Alexandre Barbosa de Santos e Alberto Mourão de Praia Grande. Os outros 7 tiveram reprovação. Isso também não é consequência disso que nós falamos, falta de recurso, morosidade, mas também essa rejeição que a população tem em relação aos políticos hoje? De uma forma geral, você tem que fazer o dobro daquilo que teria que ser feito para você, na realidade, ter um olhar um pouco mais sensível da população. E eu me vejo nesse Emaranhado, é o primeiro mandato meu, Olívia, e como jornalista que sou, também me cobro muito, né? Em quase 2 anos de mandato, eu tenho 16 projetos de leis aprovado pela Câmara, sancionado pela prefeita, a grande parte já regulamentados, mas não é o suficiente. A cobrança, né, daqueles que me elegeram, que votaram em mim, e daqueles que também não votaram, mas que hoje vem na gente uma expectativa de junto ao Poder Executivo, a gente está melhorando o quadro da cidade de uma forma geral, é muito grande essa cobrança. Então, a gente percebe que, por mais que nós façamos, essa cobrança e essa coisa do político estar na vala comum é muito grande. Eu, por exemplo, essa mídia social é incrível para o Boturão. Às vezes eu fico lendo lá e falo, meu Deus do céu, será que era para mim estar nessa mesmo? Porque eu não faço parte daquilo, né? Eu venho de uma família honrada, decente, proba, e a gente às vezes se vê na vala comum de alguns caras que deturparam a história, né, que fizeram com que realmente grande parte dos bons políticos, e tem muito político bom nesse país. Você está falando, só para esclarecer, do cenário político geral. O cenário político geral, a cobrança é muito grande, mesmo para aqueles que estão desempenhando grandes e bons mandatos. E, vereador, o Nelsinho lá atrás deve ter falado, poxa, por que não fazem isso? Por que não fazem aquilo? O vereador hoje está vendo? Eu tenho uma ansiedade muito grande, né? Então a administração pública, ela tem... Não é um problema, é uma realidade em todo mundo. Aqui é demais até por causa do exagero da burocracia. Na administração pública só pode fazer o que a lei determina. Justamente. Ao contrário da livre iniciativa, que pode fazer tudo o que a lei não proíbe. E no tempo dela. Então, isso é necessário, a legislação, por isso tem o princípio da legalidade, mas quando é esse exagero da burocratização, que é no Brasil, isso é uma herança que nós trazemos de lá de trás, da formação do Brasil, isso acaba atrapalhando. E a exigência hoje, principalmente pelas redes sociais, é muito grande, principalmente o serviço público. Como você falou, vereador, a exigência hoje é muito grande. O que as pessoas hoje querem? Serviço público de qualidade. E serviço público onde está? Serviço público normalmente está na cidade. Daí essa cobrança exagerada. Justamente, né? Porque a pessoa mora no município. Sobra para o município, município, né? Você mora no município, claro, você não mora no estado nem no país, né? Então, quer dizer... O município que paga os seus impostos em dia, tem lá o seu comércio, sua atividade, prestação de serviço, seja lá o que for, não vai ficar fazendo conta ali no escritório, no balcão, de que será que foi feito o repasse do fundo de municípios pelo Ministério das Cidades, ou não sei qual é o Ministério. Ele não quer saber, ele quer a obra. E a Prefeitura quer resolver, né, Olívia? É verdade. E agora eu trazendo outra pergunta aqui para entender um pouco mais da situação política do Guarujá, que me parece um município assim tão lindo e tão desigual. Queria entender um pouco da relação entre executivo e legislativo lá. Os estudos da ciência política, eles comprovam que o executivo no Brasil, ele tem muito poder, ele de fato executa, ele tem poder no judiciário, porque indica os membros na esfera federal, e ele faz leis também. Ele pega esse poder típico do legislativo e faz leis por meio das medidas provisórias no governo federal. Essas medidas provisórias, elas dificilmente são derrubadas pela Assembleia, né, pelo Congresso, uma porque já conseguiram lá a aprovação da população, outra porque geralmente o executivo tem maioria dentro do Congresso. A gente, no caso do Guarujá, a gente não vê isso, né? Tem muitas medidas da prefeita,
né, ou vetos que são derrubados lá na Câmara. Isso denota um maior equilíbrio entre executivo e legislativo no Guarujá ou mais conflito entre ambos? É uma boa pergunta para o vereador Nelsinho responder daqui a pouquinho. A gente tem que fazer o primeiro intervalo, lembrando sempre que os 120 mil cartões de boas festas do evento Ilumina Santos 2014, do Fundo Social de Solidariedade, estão à venda em 24 locais, que incluem a sede do órgão e as instituições beneficentes que estão participando, né? Os endereços você pode encontrar no site www.santos.sp.gov.br. Também podem ser adquiridos nas sociedades de melhoramentos, numa parceria com o Fundo Social, do Fundo Social com o Conselho Municipal de Entidades de Bairros. Vamos para o break, né? Voltamos já já. Poxa, Olívia. Ela só tem... Eu tô fora no próximo... Legislatura. Na próxima legislatura. Eu não atendo esse tipo de coisa. Melhor coisa que tu faz. Vamos de volta, né, com o segundo bloco desta edição do Painel Regional. Aqui à minha esquerda, o vereador Nelsinho Filho, do PMDB de Guarujá, ao lado do nosso Fernando Chagas, cientista político, como aqui à minha direita também, a nossa cientista política, a professora Olívia Pérez, e a Ione Furukawa, atenta aí aos telefonemas dos telespectadores, às participações pelas redes sociais, né? 3014-5281, facebook.com/painel regional TV. Bom, lembrando, o questionamento que foi feito por Nelsinho aqui pela Olívia, né, com relação à relação, né, Poder Executivo e Poder Legislativo. Foi isso que você questionou, né, Olívia? Isso. No Guarujá a gente vê uma situação diferente do que a gente vê no governo federal, né? Lá, enquanto todas as decisões do Executivo, inclusive quando ele pega a função de legislar, dificilmente são reprovadas pelo pelo Legislativo, né? Porque essas medidas já conseguiram aprovação e porque eles têm maioria. E aí a gente questiona um pouco a independência entre os poderes, né? O fato de que um atua sempre em prol do outro. No Guarujá a gente vê uma situação diferente. É comum lá os vereadores derrubarem, né, decisões do Executivo. Eu queria saber se isso denota um maior equilíbrio entre os poderes executivo e legislativo no Guarujá. Eles estariam exercendo melhor as suas funções, que são funções independentes, ou, na verdade, isso denota mais conflito entre ambas as casas? A essência da democracia, né? Eu acho que tem que existir essa independência, né? O entendimento, né, às vezes, não é interpretado da mesma forma pelo Executivo com relação a uma propositura apresentada no Legislativo, principalmente no que diz respeito a projetos de lei, que eles costumam dizer que grande parte dos projetos de lei tem vícios de inconstitucionalidade. A origem de inconstitucionalidade, principalmente no que diz respeito à matéria financeira, onde nós não podemos legislar. Agora, então há esse questionamento, há esse conflito momentâneo, mas há uma harmonia, né? Há uma harmonia, sim, e o intuito da Câmara Municipal, de todos os vereadores, é ajudar o Executivo a fazer com que a cidade prospere cada vez mais, entendeu, Olívia? Então, a gente aprova muita coisa boa que vem do Executivo, até porque a gente sabe que vem ao encontro do anseio da nossa comunidade de uma forma geral. Mas muitas coisas que o Legislativo questiona, a gente acaba mantendo até em função de nós termos uma diretoria jurídica também que tem um entendimento, e a diretoria jurídica, a assessoria jurídica da Prefeitura de Guarujá tem um outro entendimento, né? Então não é um conflito propriamente dito, né? São opiniões diversificadas que às vezes prevalecem. Independentes e harmônicos. Independentes e harmônicos, podemos dizer assim. Deveriam ser sempre, né? Essa é a grande realidade. Essa é a essência da democracia. Mas nesse sentido, vereador, respeitar eu concordo plenamente em tese com o que a Olívia fala, né? O Legislativo, que ele deve legislar, apesar que ele não pode legislar muito. A maior parcela da iniciativa da legislação parte do Executivo, principalmente com gastos públicos. O outro gasto fundamental, Olívia, fiscalização. E o terceiro, em casos atípicos, né, é julgar os atos do prefeito e de funcionários, de servidores públicos de uma forma geral, desde que seja de primeiro escalão, né? Porém, na prática, o que eu vejo, a própria população
Isso é a tese, Olívia. A tese tem que fazer isso, mas na prática o que eu vejo, e sentiu isso muito na pele, talvez o vereador tenha também sentido. O que o município quer? O município ele quer resultados, ele quer serviços públicos. Para fazer serviços públicos, ele precisa de recursos. E que tem recursos? O executivo. E se ele não se somar com o executivo, ele não consegue executar aquilo que a população pede. E se ele não executar aquilo que a população pede, ele não é reeleito. Então, nós temos uma tese que o legislativo deve fazer aquilo, legislar, fiscalizar e até julgar os atos do prefeito. Por outro lado, a população exige serviços públicos. Serviços públicos necessariamente passam por recursos. Recursos a Câmara não tem. Tem que ir no prefeito. Você quer o serviço público para a sua comunidade? Então vota comigo. Esta é a realidade. E se ele não ceder em parte ao Executivo, ele não é reeleito. Infelizmente, essa é a realidade, Boturão. É verdade, é por aí mesmo. Então, Olívia, quer completar alguma coisa? Quero sim, fazendo uma pergunta novamente para o vereador, no sentido dele esclarecer, né? O Chagas trouxe, então, as funções típicas, né, do legislativo, do caso dos vereadores, que é legislar e fiscalizar o executivo, a prefeitura, e a gente estava conversando até no intervalo, que é muito comum no Brasil inteiro as práticas clientelistas, ou seja, o munícipe ele vai pedir para o vereador dinheiro, caixão e gás, vai pedir favores. E aí fica uma troca, né, entre um cliente, né, alguém que dá e alguém que pede. Então, o vereador ele atende menos demandas de grupos ou da população inteira e acaba atendendo favores pessoais. Essas práticas clientelistas são um ranço e uma prática que ainda permanece no Brasil. Você sente isso na prática, vereador, esse desconhecimento da população e dos próprios vereadores acerca de qual a função do legislativo? Eu acho que tudo passa pelo crivo, né, Olívia, da geração de emprego. Né? Então, a pessoa desempregada, ela fica realmente desesperada. Né? Um pai de família sem emprego, a cidadania dele foi por água abaixo. E ele acaba indo procurar em quem está um pouco mais próximo. Né? Normalmente o prefeito, o secretário são mais distantes e o vereador, e esse tipo de prática, como você bem diz, acontece no Brasil como um todo, porém eu não adoto, até porque eu não tenho, a gente não tem recurso para isso, né? Nós não temos nenhuma verba específica para esse fim. E eu costumo dizer ao meu eleitorado que eu estou lá para atender o coletivo, né? As necessidades dos bairros, em forma de indicação, que prevê o regimento interno, nós fazemos para que as secretarias fins façam os seus serviços e atenda esses pedidos, né, das associações, dos amigos de uma forma geral, mas pedidos que atendam coletivamente. Essa questão individual, é claro, um amigo ou outro está precisando de um remédio, alguma coisa, e que a gente tenha condições de ajudar, mas tem que ser muito próxima essa relação e a gente não tem recurso para estar atendendo todo mundo, infelizmente. Mas a gente tem um serviço de assistência social, tem a Secretaria da Saúde, que hoje tem uma prestação de serviço muito grande para a comunidade e alguns até desconhecem, né? Alguns tipos de atendimentos nessa questão social propriamente dita que você disse das necessidades. Agora, é claro que não, para compra de gás, não tem como, dinheiro, né? Não tem nenhum tipo de previsão nesse sentido. Nós estamos lá para atender o povo de uma forma coletiva, para tentar solucionar o problema dos bairros e a cidade como um todo, e não a questão individual de cada um. As pessoas fazem muita confusão, né, entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, né? Achando que o vereador tem caneta também para definir sobre uma série de coisas. Na verdade, quem tem caneta e quem executa é o prefeito, é o Executivo. O Legislativo é aquilo que o Chagas colocou há pouco, produção de leis, o debate, fiscalização sobre os atos do prefeito, do Poder Executivo, basicamente, mas tem muita confusão. E muitos, né, não é o caso do Nelsinho aqui, que é um vereador correto, a gente conhece o Nelsinho há muitos anos, né, sabe da lisura da conduta dele. Muito obrigado. Não, é verdade. Mas de muitos que tentam se eleger fazendo essa confusão, né? Não é, Chagas? Bastante. Casos, assim, né? Até na propaganda política. Né? Depois são cobrados, reclamam que o eleitor é clientelista, né? Não, eu vou fazer a ponte, eu vou construir o hospital, né? Não, mas ainda tem, Nelson. Mas eu tenho um eleitorado muito legal, viu, Boturão? Eu tenho um eleitorado muito consciente, eles têm uma cultura política, a grande parte dele tem uma cultura política assim, muito bem definida. Há uma cobrança, mas em cima de projetos, depois que eu falei para você, eu tenho 16 projetos de leis, alguns decretos, algumas emendas, muitas, acho que já milhares de indicações de zeladoria para a cidade. Então, a cobrança
em cima do meu mandato, é muito mais com relação a essa prestação de serviço. E eu tenho grande parte desse eleitorado meu, graças a Deus, que tem essa cultura política definida, né? Sabendo distinguir o que é objetivo de cada poder, o que compete a cada poder. E nessa vertente a gente tem saído bem. Mas, lógico que muita gente confunde, alguns ficam chateados, acha que o vereador é para dar emprego, arrumar emprego, e a gente não tem. A geração de emprego, acho que é o calcanhar de Aquiles do país, e não é de Guarujá, e não é de Santos, e não é do país como um todo. Então, a gente vive um país super populoso, né, e com uma geração de emprego, você mesmo disse que... E o emprego hoje ele depende muito da qualificação. Se o cidadão não tiver capacitação... O mercado é altamente competitivo. Hoje, com a tecnologia, com a competitividade, é fundamental ele estar capacitado. Por isso, é interessante cada vez mais se investir em educação. Educação que realmente é a grande saída para qualquer pessoa conseguir um bom emprego no futuro. E só essa confusão que o Boturão falou, também é muito comum a população. Tem um serviço disponível na prefeitura, só que ele não tem conhecimento que esse serviço está disponível na prefeitura. Ele vai no vereador. Para o vereador ser intermediário entre ele, cidadão, e a prefeitura, quando esse serviço já está na prefeitura. Então, é muito comum o vereador fazer o papel de intermediário, né? Isso, às vezes, acaba criando uma demanda desnecessária para o vereador, quando ele poderia estar, muitas vezes, pensando na coletividade. Só que ele não pode também desprezar aquele pedido de um eleitor. Pelo contrário. E ele tem que atender aquele pedido que às vezes é individual, por uma coletividade inteira, mas que já está disponível na prefeitura. Então essa confusão, Boturão, realmente há entre executivos. E alguns investem nela, né? E alguns investem nela. Projeto de resolução Luz Câmara Ação. Diga aí, Nelsinho Filho, explique para a gente. Foi aprovado pela Câmara e o projeto é de sua autoria, né? Aproveitando aquele espaço maravilhoso que nós temos lá, né, dessa reforma que foi feita na Câmara Municipal e que fica lá grande parte até ocioso. Ocioso não, porque o pessoal tem se reunido bastante, tem sido muito bem aproveitado. Mas nós, como o teatro está reformando também, é apenas um teatro que nós temos na cidade, e nós acabamos criando esse projeto de resolução para disponibilizar ao nosso público, principalmente os estudantes, aquele espaço lá para que lá eles possam apresentar peças teatrais, né, filmes, esses produtores que nós temos na cidade lá, apresentar os seus trabalhos e sair do anonimato. Então, a Câmara está sendo disponibilizada para esse fim. É legal, né? Ideia boa, né? Boa. Não, e é fundamental. Nós estamos falando em educação, né? A cultura é fundamental. E um outro ponto também, a área do Nelsinho, o esporte. Opa. Tem projeto para o esporte, porque o esporte é fundamental para ajudar na educação, na formação da garotada. Quando o jovem está ocupado com o esporte, com a arte, com a cultura, ele não está ocioso na rua. Isso e ajuda na formação da criança junto com a educação. E recentemente eu apresentei um projeto de lei instituindo a Olimpíadas Municipal, né, envolvendo todas as escolas da rede pública e participando de um evento com todas, ou se não a grande maioria das modalidades esportivas. Isso é uma interação muito boa. Na minha época tinha, quando adolescente, Olimpíadas Municipal Estudantil de Guarujá, que era realizada no Forte dos Andradas. E eu acho que muito mais rebuscando essa época, esse passado, eu criei esse projeto que a partir de 2015 já deve estar sendo colocado em prática também. Fiz uma indicação para que Vicente de Carvalho tivesse um centro esportivo, até porque só temos Guarujá, tem o ginásio do Guaibê, tem o centro esportivo Duque de Caxias, que é o Tejereba, tem alguns ginásios pequenos, mas nós não temos nenhum equipamento de monta em Vicente de Carvalho. E a nossa indicação, ela foi remetida a Brasília também, a Secretaria de Esporte e Lazer, junto à prefeita, foram lá e conseguiram um recurso do governo federal para que construísse o CIE, né, que é o Centro de Iniciação Esportiva. E está inserido, inclusive, nesse projeto da Olimpíadas, que eles disponibilizam recursos para que sejam feitas esses ginásios, disponibilizando as modalidades esportivas inseridas na própria Olimpíadas. Então lá vai ter um equipamento ali na Mário Dage, em Vicente Carvalho, no Jardim Boa Esperança, vai ter um equipamento desse porte que deve estar tendo início em janeiro, fevereiro de 2015 agora. Tem espaço físico para atender 170 espectadores, quadra, né, a parte administrativa toda.
esse foi mais uma indicação que a gente fez, além também do projeto SESI, o Programa Atleta do Futuro, que na oportunidade, em função do nosso relacionamento com o presidente da Fiesp na época, o Dr. Paulo Scaff, que veio ser o candidato a governador pelo nosso partido, eu fiz um pedido numa das visitas que ele trouxesse o Programa Atleta do Futuro, e hoje ele está instalado lá na Praça Posidônio, em Guarujá. É um programa que tem a parceria com a Prefeitura Municipal de Guarujá, dentre outras indicações e alguns outros projetos que nós apresentamos também na área esportiva. A gente não pode esquecer do esporte, né, Botelho? Sem dúvida nenhuma, né? É uma dificuldade enorme, né, para a gente revelar atletas de ponta num país continental como o Brasil, é algo assim inexplicável, né? Mas, pois não, Ione, participações aí dos nossos telespectadores, Facebook, telefones, fique à vontade. Do Cícero, do Jardim Conceiçãozinha. Vereador Nelsinho, dê uma força para o Jardim Conceiçãozinha. Estamos abandonados. O esgoto e tudo por aqui está difícil. Quando iremos ter melhorias, vereador? É aquilo que eu falei, Cícero. Um grande abraço a você. Né? Nós acreditamos muito. Eu estou apostando todas as minhas fichas neste ano de 2015. Né? A gente tinha problema com o caminhão de hidrojato, aqui, né? Que faz, na realidade, a desobstrução dessas galerias pluviais. E parece que está sendo licitado agora em torno de 8 ou 9 caminhões, inclusive um até modelo mexicano, que além dele esguichar, dele fazer a sucção, ele esguicha a água também e ajuda a eliminar esses problemas com mais rapidez. Então, Cícero, eu acredito que em breve, e a gente tem feito, né, não só eu, como os demais vereadores também, que estão lá conosco na Câmara, tem feito muitas indicações de cunho de zeladoria para todos os bairros da cidade. Capinação, desentupimento de galeria pluvial, asfalto, tapa-buraco, pavimentação, repavimentação, iluminação, enfim. E procure, né? O nosso gabinete está à disposição justamente para resolver esses problemas, viu, Cícero? Para resolver não, para fazer interface com o executivo. Uma indicação, né? Uma indicação que é regimental. Né? E a Olívia, ela falou agora há pouco, nós não temos esse poder, o Boturão também chancelou isso, nós não temos o poder de definir com a caneta essa ação. Eu sou ansioso por natureza, viu? Eu sou muito mais executivo do que legislativo. Eu não gosto de fazer o documento, ficar esperando, ficar pedindo. Tá não, eu trabalhei durante essas idas e vindas na prefeitura, 14 anos no executivo. Fui assessor do prefeito Maurici Mariano, fui diretor de esporte. Então, nada melhor do que você ter a caneta para definir. Essa é a prefeitura a fundo? Conheço um pouquinho. A prefeita não tem que... Não. Nenhuma ilação a respeito disso. Não é uma sinalização. Interpretei mal. Então, não é. Tudo tem seu tempo, né? Não faz parte do meu projeto político. Eu quero ter essa passagem. Eu quero ter essa político hoje. Eu quero ter essa passagem na Câmara Municipal. Deixa isso bem claro, né? Depois, se você for candidato, vão pegar lá o VT e dizer, olha, ele não queria. Não é isso. Eu estou falando que não faz parte do meu projeto político hoje. A minha reeleição, sim, para a gente consolidar a nossa passagem pelo Legislativo, né? Aprendendo e sendo muito mais útil para a população na Casa de Leis. Depois, a Deus pertence o nosso futuro. Mas que tem diferença, tem, né? Do muita diferença. Pro legislativo. Muita diferença. Estranha, é o que eu falei para você. Isso é estranho. Mesmo, né? Muito bem. Fazemos o segundo intervalinho. Já a gente volta com o painel regional. Em instantes. Sanei bisneto, né? Porque, pô, não dá, né? Muito bom, a gente está retornando aqui com o terceiro último bloco do nosso painel regional nesta edição. E com prazer recebe aqui à minha esquerda Nelsinho Filho, vereador do PMDB, estado de Guarujá, ao lado do nosso Fernando Chagas. E aqui a bancada feminina à direita, né? As duas de branco. Aqui é branco? É branco, né? Creme, né? Olívia Pérez e a nossa Ione Furukawa, com as participações dos telespectadores aqui do painel. Ione, pois não. Pergunta do Valdomiro Trento, professor Olívia Pérez e Fernando Chagas. O poder legislativo é um bom poder e fundamental para a democracia. Plebiscito e referendo, idem. Por que o nosso poder legislativo municipal, estadual e federal tem tanto medo em ouvir a população que reclamamos há tanto tempo? Diga, Olívia. É interessante, né? Porque referendo, plebiscito, conselhos, fóruns, instâncias que garantem a participação da sociedade civil nas questões públicas, elas não são consenso no Brasil.
Eu ouço muito falar assim, não vamos dar poder para o cidadão porque o cidadão não sabe decidir, não está bem preparado. Leio que, na verdade, esses argumentos contrários a mais participação, eles remetem ao fato de que quem legitimamente tem o poder de decidir são vereadores, deputados, senadores eleitos e não a população. Mas, na verdade, tem um pouco do fato de quem já tem o poder na mão não quer dividir com outras pessoas. E esses projetos, a Dilma fez agora um projeto para institucionalizar, né, conselhos e fóruns, para prever, né, que o poder público ouça o que é discutido nos conselhos e fóruns, que na verdade já existem. Esse projeto ele foi derrubado pelo Congresso Nacional e, lendo sobre a derrubada, eu vi muita gente associá-los a uma esquerda comunista, bolivariana, isso. Como se isso fosse muito distante, mas, na verdade, mecanismos de plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei, fóruns e conselhos já estão na nossa legislação, né? Então, não é uma invenção de agora. A Constituição de 88 já prevê mecanismos que a gente chama de democracia semidireta. A gente tem um modelo de democracia representativa que foi formulado lá no século XVIII, uma democracia liberal que prevê a participação da população só na hora do voto. Outros países avançaram muito mais nessas democracias e permitem que a população participe da decisão de questões importantes de outras formas, não só na hora de votar para os seus candidatos eleitos. A gente acabou de ver aí a eleição nos Estados Unidos para o Congresso, em que nas cédulas para cada estado, além deles escolherem os congressistas, eles também decidiam a respeito da legalização da maconha, por exemplo. O Brasil ele está muito longe desses mecanismos, embora eles sejam previstos constitucionalmente. Eu espero que a gente avance numa democracia em que haja mais participação da população, porque uma das demandas das manifestações de junho é mais participação. Além do referendo e do plebiscito, né, temos também as audiências públicas e também os conselhos municipais. No caso de Santos, são 2 dezenas de conselhos municipais com a participação da população. Embora o referendo e o plebiscito não seja a tradição do Brasil, seja da União, do Estado e dos municípios, né? Em Santos a participação popular é muito forte, principalmente pelos conselhos municipais. Inclusive, muitas matérias, elas não são consultivas, elas são deliberativas e passam pelos conselhos municipais. Repito, são cerca de 2 dezenas de conselhos municipais com efetiva participação da população. E, além disso, tem a audiência pública. Só que a audiência pública ocorre um problema muito grave de uma forma geral no Brasil. Vou dar um exemplo. Nós fizemos esse ano 2 audiências públicas do orçamento. A LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, e também a LOA, Lei de Orçamento Anual. E nenhuma das 2 teve mais do que 1 dezena de participação da população. Tivemos na Associação Comercial de Santos com o Executivo e tivemos na Câmara. Então foram 4 audiências para discutir orçamento. O orçamento é fundamental até para a prestação de serviço da Prefeitura para a população. E nessas 4 audiências, nós não tivemos mais do que 10 pessoas participando dessas audiências públicas. Então, nós temos muito que evoluir principalmente com a participação e interesse da população. E hoje também é uma participação muito grande da população, se não de forma oficial, pelas redes sociais. E hoje, tanto o Executivo como o Legislativo se preocupam muito com as redes sociais. São uma caixa de ressonância do que ocorre na sociedade. Então, não precisa a participação ser oficial. Ela pode ser oficiosa, informalmente, como ocorre nas redes sociais. Seria interessante um plebiscito em Guarujá e em Vicente de Carvalho para definir se os dois devem se manter junto. Guarujá deve continuar unificado ou se deve haver separação. Esse assunto já é assunto encerrado, ultrapassado no município, Nelson? Eu acho que seria interessante, né? Vai pelo anseio da população. Agora, corroborando com o pensamento dele, vendo, né, a participação popular nas ações dos poderes, principalmente do Legislativo e do Executivo, a gente percebe que o pessoal está bem distante mesmo. É só na rede social que está muito próximo. E aí casca a lenha, sem saber, às vezes, o que o cara está fazendo de ação. Na LOA nossa lá, eu participei das 2 que foram feitas na Câmara, né? Tiveram várias outras audiências públicas nos mais variados bairros da cidade. Mas as 2 da Câmara eu participei e lá só presentes a essa sessão só estavam os gestores públicos municipais. O pessoal que trabalha nas secretarias que lidam com a parte financeira. Grande parte da população, das associações de bairros,
né, das entidades constituídas da cidade, não se fizeram presente à discussão do louro e à apresentação dele. Perfeito. E só completando o raciocínio, eu sei que o pessoal de Vicente de Carvalho não vai gostar do que eu vou falar, mas hoje a emancipação de qualquer município, Boturão, do Brasil, ela é uma tragédia para as finanças públicas. Em vez de ter um município que pode crescer, nós vamos ter 2 municípios que, com certeza, diminuirão a sua arrecadação e a tendência é diminuir a sua prestação de serviço para a população. Hoje, toda vez que você se emancipa e tem um município novo, ele cria muito mais despesa do que receita e acaba dividindo aquilo que é de interesse de toda a população, acaba se dividindo em 2 e não alcançando o seu objetivo. Eu sei que a população de Vicente de Carvalho não concorda, mas não é uma boa saída para resolver os problemas sociais de Vicente de Carvalho. Fazer a divisão do Guarujá em Vicente de Carvalho e Guarujá. Os 2 saem perdendo. E não é só o município de Vicente de Carvalho e Guarujá, não. O Brasil inteiro, todos os municípios que se emanciparam ficaram dependentes daquilo que nós já falamos, o Fundo de Participação dos Municípios na Receita da União, que é o FPM. E só com isso, um município ele não sobrevive. Tinha até um nome já definido na campanha, né, pela emancipação, Itapema Paulista, né? Assim. Itapema Paulista. Tem uma Itapema no interior do estado, Sim, né? sim. Seria Itapema Paulista, ou Itapema em outro estado, se não me engano. Aí seria Itapema Paulista. Bom, mas isso aí é um assunto para outro. Se é que esse tema vai voltar a ser discutido, enfim, durante o governo da prefeita Maria Antonieta, ela é radicalmente contra essa separação, né? Essa emancipação de Vicente de Carvalho. Já deixou isso claro aqui, embora tenha teses aí que são defensoras, né? Eu lembro do Rodolfo Amaral defender aqui, né? Economicamente. Ele fez o estudo, né? Fez o estudo aprofundado, defendeu economicamente, mas o que o Chagas colocou, você cria um município que nasce forte, segundo a contabilidade apresentada aqui, que era Vicente de Carvalho por causa da questão portuária, né? E desde que se levasse para Vicente de Carvalho, a mesma uma estruturação como a gente tem na alfandegária, como a gente tem aqui Justamente. no lado de Santos, que lá não tem, né? Mas causaria um prejuízo tremendo. E tem um ponto, né? Você precisa de um novo executivo. É uma estrutura administrativa nova, né? Não é só o prefeito, você precisa de funcionário, você precisa de legislativo, não são só os vereadores, né? A prática já mostrou que mesmo aqueles que têm potencial de sobreviver, não sobrevivem. Vão ficar dependentes de FPM e sozinhos eles não vão longe. Isso aí a prática já mostrou. Olívia, pois não. Mas eu entendo esse pessoal, sei que tem argumentos contrários, favoráveis à emancipação, mas eu entendo, porque a desigualdade é tão grande dentro daquele município tão bonito que as pessoas querem alguma resolução. Quando vem alguma proposta, elas se agarram. Uma das formas de mudar poderia ser por maior participação nas audiências públicas. Só que esses mecanismos de participação, alguns mecanismos de participação que a gente tem, primeiro que eles são pouco divulgados, segundo que a gente entra para participar uma coisa que já está decidida. E aí não faz muito sentido. A teoria racional que explica por que as pessoas participam, diz que as pessoas participam quando elas têm mais ganhos do que os esforços. Então, a minha participação tem que render mais ganho para mim do que o esforço de eu ter me formado e ter ido até lá. Quando a gente entra num ambiente de participação em que as questões já estão decididas ou que o cidadão de fato não tem o poder de colocar suas demandas e ser ouvido e atendido pelo poder público, ele deixa de participar. A gente soma isso a um sistema educacional que não valoriza nem ciência política, nem ciências humanas em geral, e a gente tem o fato de que as pessoas pouco participam dos mecanismos que existem legalmente e se agarram em qualquer possibilidade de diminuir as suas angústias. Mas aí, Olívia, também tem um probleminha. Caso do orçamento participativo, né? O Departamento de Orçamento e Gestão de Santos fez orçamento participativo, né? E muitos falaram, vocês coincidiram o orçamento participativo com a Copa do Mundo. Preferiram ver a Copa do Mundo. E numa delas, numa sexta-feira, a população não foi e o argumento era o dia do último capítulo da novela. Mas porque a gente teve eleição coincidindo com Copa do Mundo propositalmente no Brasil. As pessoas elas foram levadas a se acostumar a não participar e a fechar os mecanismos para que elas colocassem suas demandas. Isso já é uma coisa cultural. Tem tempo e espaço para tudo. Mas não teve relação, eleição com Copa do Mundo. Aliás, a eleição não teve nenhum efeito. A Copa do Mundo teve na eleição, nenhum.
Aliás, eu defendi Não essa pode ter tese efeito aqui, de ser votado. Agora, que faz com que as pessoas pensem menos em política, faz. O fato da gente ter um sistema educacional que não valoriza ciências humanas é uma coisa pensada, não é coincidente. O eleitor brasileiro, ele decide no mês da eleição, ele não pensa antes. Porque ele não foi educado para pensar antes, propositalmente. A gente brigava aqui, né, às vezes, com os convidados e com o pessoal da equipe aqui, se a seleção brasileira ganhar a Copa, o governo... Eu falei, gente, pelo amor de Deus, ganhar a Copa, se perder a Copa, a chance do governo da reeleição é a mesma, não vai ter alteração nenhuma. O Brasil tomou de 7 na Alemanha, 7. Não é o maior vexame da história do futebol brasileiro, 7. Depois tomou de 3 da Holanda, 10. 10-1 em 2 jogos. E a presidente Dilma concorreu à reeleição, se reelegeu. Mas a relação não é ganha a Copa, ganha a eleição. A relação é, em momento de Copa, as pessoas pensam menos sobre política. No momento da Copa, aí o governante que já está no poder mais facilmente se reelege, Boturão. É uma tese de debate. Nelsinho, eu disse uma coisa para você. Com relação ao túnel, né, no nosso caso Santos-Guarujá, no seu Guarujá-Santos, né, aqui ainda persiste a polêmica do traçado do túnel, as residências que podem ser desafetadas, ali o que pode acontecer. Toda vez que o presidente da Dersa dá uma declaração, cria um pandemônio aqui na cidade, nos meios políticos, enfim. E parece que em Guarujá a coisa está mais ou menos que resolvida, né, com relação a esse tema. Sim, há algumas resistências ainda, né, por parte de alguns moradores que questionam muito essa questão do ressarcimento, né, dos valores que serão pagos. Há uma dúvida muito grande, uma preocupação muito grande se realmente vai ser cumprido, né, tudo aquilo que eles falaram. Então, mas é um pouco menor, né, o impacto lá tem sido um pouco menor do que aqui em Santos, em função dessas resistências. Eu acho que a partir de janeiro agora a coisa flui, né? Depois de um longo e tenebroso inverno, como diria o outro, já há muitos anos a gente vê essa polêmica. A expectativa é positiva. A aprovação com relação à criação, à realização dessa obra aí é grande na cidade? É grande sim, é grande. E assim, principalmente os moradores ali da prainha, onde vai sair o túnel... Estão esperando como uma expectativa positiva? Eles estão esperando, muitos com uma expectativa positiva, e alguns com essa preocupação que eu te falei, né? Vai ter realmente esse ressarcimento? Os valores vão dar para eles procurarem outro imóvel condizente para que eles morem com o maior temor é desapropriação. O maior temor que tem a desapropriação. Um dos maiores, sim. A questão de logística, aparentemente, está tudo superado. Porque é o que a gente ouve, né? Já recebemos aqui várias vezes. A prefeita defende fervorosamente o traçado, enfim, que deve ser dessa maneira. Enfim, até o próprio vice do Hino esteve com a gente também. A pessoa conhece muito a Ilha de Santo Amaro, conhece o Guarujá profundamente, defendeu também aqui na sua participação que o traçado deve ser isso. Aqui em Santos é que gera polêmica. Toda vez que o presidente da Dersa, Casagrande, se manifesta publicamente, há uma conturbação aí das coisas, né? Aqui é bastante conflituoso, inclusive em relação à desapropriação ali no Macuco, né? Há muita reclamação em relação a desapropriar aquelas moradias do Macuco. Então aqui a aprovação não é tanta quanto no Guarujá. Mas eu entendo, Boturão, que é uma obra necessária, né? Santos e Guarujá necessariamente precisam de uma obra dessa natureza. A ligação seca, né? Seca. Não tem mais hoje como a gente só depender da Bolsa. Só para fechar, você sabia que a CPFL está preocupada com a segurança para evitar os acidentes? Você que está pensando em construir ou reformar precisa saber que acidentes com a rede elétrica podem acontecer em obras. É importante manter sempre uma distância de no mínimo 5 metros da rede. Quando for pintar ou manusear algum vergalhão ou laje, no telhado da sua casa, redobre a atenção. E o gato? O gato por si só já é crime, mas tem gente que faz gato e aí acaba sofrendo um acidente e fica ali fuçando na rede elétrica. A pipa também causa acidentes. Empine sempre em áreas abertas e nunca tente recuperar uma pipa que ficou enroscada nos cabos. A CPFL está sempre fazendo a sua parte. Agora, você faça a sua seguindo aqui as orientações que a gente passa no painel regional. CPFL, muito mais que energia. E a gente vai fechando o painel regional, agradecendo ao Nelson Filho, parabéns pelo trabalho, sucesso, até uma próxima, vereador. Muito obrigado, Boturão, uma boa tarde a todos e um ótimo final de semana. Obrigado, Fernando Chagas, sempre
participativo, colaborando com a gente aqui, como a nossa Olívia Pérez também. Obrigado a Ione e a você que nos acompanhou. De segunda a sexta a gente está sempre juntos, ao vivo, 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite, finais de semana às 5 da tarde, aos domingos, né? E aos sábados às 3 da tarde, painel regional. Tchau.